Hoje o Status na TV Alpha Channel recebe a psicóloga, escritora, especialista em relacionamentos, Paula Manzoli, uma mulher que tem ajudado milhares de pessoas a entenderem o amor, a dor e o recomeço. Bem-vinda, Paula! Obrigada, Mari. Um prazer estar aqui, um prazer enorme dividir com vocês um pouquinho da minha história e também puder passar uma lição para quem vai nos assistir, vai ser uma honra. Que bom, que prazer, de verdade. Aqui com a Mel Rios. Fala, oi, tia! A Mel tá sempre com a gente também, né, Mel Rios? Paula, na verdade, o que fez você escolher a psicologia? Às vezes eu tenho dúvidas sobre essa pergunta, porque eu falo, não sei se a psicologia me escolheu, se eu escolhi a psicologia. Ótimo. Sabe, assim, eu sinto, e não me interprete mal, sabe, ela se acha. Mas eu acho que é um dom que Deus me deu. Que bom. Desde muito novinha. Eu tinha 14 anos, mais ou menos, e eu já observava, isso é o que eu me lembro, né? Mas eu já observava o comportamento das pessoas. Com 14? E queria entender o porquê que aquelas pessoas estavam se comportando daquela forma. Então, por exemplo, uma professora que estava ali sorrindo, eu falava, no fundo, eu acho que ela não está feliz. Ah, olha que E eu ficava sempre tentando entender. Observando o comportamento daquele amigo que fica irritado, daquele que fica quietinho lá no fundo da escola, sabe? Então, eu sempre fui fechada. Fui quietinha, mas sempre muito observadora. Sim. Até que uma amiga falou assim, eu acho que você vai ser uma psicóloga. E eu falava, o que é isso? Eu nem sabia o que era. Nem sabia, porque era pequena, né? Então eu fui indo, fui descobrindo, fui estudar e... Você ficou curiosa, curiosa com aquilo e foi descobrir o que era. E 20 anos, e eu falo que eu sou eterna estudante, né? Que eu nunca parei de estudar. Não para? Não para. Que maravilha! Então foi isso que te fez escolher. Já é um dom mesmo, então. Eu acho que é uma coisa que eu gosto demais. E quando você entendeu que queria falar com mulheres? Pois é. Aí eu acredito que veio da minha história pessoal. Eu sou divorciada, me casei de novo, mas no processo, depois do divórcio, que eu fui me aventurar no mundo das solteiras, eu era aquela menina que casou com o primeiro namorado e criei aquela expectativa do felizes para sempre. Tivemos um filho, até que meu relacionamento chegou num ponto que eu falava, acho que não era bem isso que eu esperava dos contos de fada, não tinha essa parte aqui. E aí me separei e fui vivenciar, né, o mundo de solteira e conheci algumas pessoas. E aí fui percebendo as relações nocivas, entrei num relacionamento tóxico. Nossa! Já era psicóloga. E aí parece que aquela coisa, algumas pessoas... Mas isso no casamento ou depois do casamento? Depois do casamento. Tá. Aí parece que é aquela coisa, né? Tem gente que fala, acho que você atraiu. Olha, elas estão já tensas aqui com... Já estão tensas com essa história, né? Falou de tóxico, elas estão... Já não gostaram, isso mesmo, não bebê. Gostaram. E aí, depois disso, de vivenciar, as pessoas falam, acho que foi atração, né? Que de repente comecei a atender mulheres que estavam vivenciando a mesma coisa que eu. Olha! Então a minha dor começou a ser também dividida com a dor dessas outras pessoas. Eu falei, eu preciso estar forte, estudar sobre isso, cuidar de mim, fazendo terapia, cuidando, né, da minha saúde, para poder ajudar essas mulheres. E aí, por coincidência, começou a vir só indicação, você ajudou a minha amiga, eu também estou passando por uma relação assim, e por aí foi. Nossa, que coisa! E você sempre teve clareza do seu propósito? Não. Não tinha clareza, porque às vezes eu ficava assim, qual direção? Né? Eu falava, mas será que é isso? Será que eu só estou falando isso porque eu estou sentindo? E não é bem isso que eu devo fazer? É porque eu comecei na psicologia escolar e fui para outros caminhos dentro da psicologia. Hoje,
eu tenho certeza do meu propósito. Antes eu não tinha. Olha que Hoje eu lindo. sei que é ajudar o maior número de pessoas a se encontrar, Sim. né? A se sentir completa, independente de outras pessoas. E qual foi a dor que mais te ensinou? A dor da rejeição. Nossa, A dor da rejeição. fala um pouco sobre isso. Falo, porque quando eu acho que desde a minha infância eu fui ensinada até de forma a interpretação bíblica, os meus pais cristãos, eu não quero aqui falar de religião, Sim. mas o Deus que meus pais me ensinaram e que eu acreditava era aquele Deus que eu tinha que ser boazinha, fazer tudo certinho para ele gostar de mim, né? Porque senão castigava. Ah, tá. Então, Vinha a pena. vinha, o castigo vinha a pena. E aí eu era aquela pessoa que eu acreditava que eu tinha que servir para ser vista. E isso foi no meu relacionamento, e depois quando eu fui viver esses outros relacionamentos com outras pessoas, que aí eu falava, cara, eu tenho que fazer muita coisa e eu não tô sendo vista. Eu tô sendo rejeitada. Os relacionamentos líquidos que hoje a gente vivencia muito, as pessoas falam muito disso, né? As pessoas se conhecem muito rápido, conhecem pela rede social, daqui a pouco já tá conhecendo outra pessoa, e aí não dá satisfação nenhuma, vai embora. E eu comecei a sentir essa dor da rejeição, mas eu fui tão legal e a pessoa... O que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? Minha imagem, será que eu não fui bonita o suficiente, não foi legal o suficiente? E foi daí que eu comecei a sentir. Eu não fui boa o suficiente. Boa o suficiente. Eu acredito que essa dor foi a dor mais desafiadora de passar na minha vida até hoje. Mas me ensinou muito e me fez crescer e evoluir como mulher também. E por que te fez crescer essa dor e te evoluiu? Você foi aprendendo com ela e mudando? Eu cheguei a quase adoecer por conta disso. Nossa. Adoecer mesmo, fisicamente. Fui emagrecendo. Não cuidava muito bem da minha saúde física. E aí teve uma hora que eu me olhei no espelho e falei, eu não me reconheço. Quem é essa pessoa aqui? Tá. E aí eu falei, agora então eu tenho que cuidar de mim. Certo. Então, por isso que eu falo que eu amadureci, que eu aprendi, porque aí eu entendi que não era o outro. Que era você que alguém tinha que parecia me rejeitar, Sim. que é o que a maioria das mulheres que eu cuido hoje, e os homens também, porque é uma parcela até que hoje está maior o número de homens, mas as pessoas fazem. Se eu sinto que eu sou rejeitada, eu me rejeito também. Tá. Eu não me sinto bem, aí eu já vou lá e me fecho também, e me diminuo também. Me dou menos créditos. E você acha que essa crença você teve que desconstruir para crescer ou tem alguma outra? Eu penso que foram várias coisas, né? Eu tive que desconstruir isso, que não dependia das pessoas para eu ser feliz, que as pessoas não me fariam feliz, que eu tinha que ser completa, que é uma coisa, um clichê, né? Ai, me amar, tal, é bonito, amor próprio, enfim, mas é desafiador. No mundo de hoje, você falar eu me amo, eu me basto, eu sou suficiente. Então foram muitas coisas que eu tive que ir quebrando nesse caminho, como mulher, como mãe, porque aí eu fiquei mãe solteira, né? Então muitas coisas eu fui quebrando como profissional, como empresária. Para construir uma nova. Para construir uma nova que ainda está em construção, lógico, né? Porque eu falo que cada dia é uma coisa nova que a gente aprende e vivencia. Verdade, isso sempre, né? Sempre. Paula. Olha, que gostoso esse papo. Tem muito mais para vocês no próximo bloco com Estamos de volta com o programa Status aqui na Alpha Channel e mais Paula Manzoli para vocês. Paula, eu quero saber o que toda mulher precisa ouvir, mas ninguém diz. Que pergunta. Que ela não precisa de ninguém, mas que ela pode ter pessoas ao lado dela. Mas que ela se basta. Que ótimo. Sabe? E que ela, por muitos momentos, ela vai se ver sozinha.
e vai ter que dar conta sozinha. E Então, é possível estar bem sozinha. possível. Então são dois pontos, né? Então assim, eu não preciso, eu me basto, mas eu também posso ter alguém. Perfeito. Sabe? Porque as mulheres estão querendo agora colocar uma coisa de que a gente é suficiente, porque tudo que um homem faz eu faço também. E tarará. Eu falo, o homem não tem cólica, o homem não tem alteração hormonal, como nós temos. O corpo do homem não se prepara para ter um filho todo mês. Então eu não me comparo com um homem falando que eu faço tudo que ele faz exatamente igual. Eu posso algumas coisas fazer melhor, outras não, mas levantar essa bandeira de que eu não preciso, não precisa ser assim. Não precisa. Concordo Entende? com você. Concordo com você. Mas a gente Às consegue. vezes só demora mais, né, para a mulher ter essa maturidade de que ela se basta. É, aquela coisa bem bruta, assim, se eu tiver que trocar um pneu no carro, eu troco, claro que eu troco. Mas se eu tiver um cara do lado que puder me ajudar, eu vou. Ah, que ótimo, que bom. Muito obrigada, porque Muito hoje obrigada. eu tô com uma cólicazinha aqui Isso. que não vai ser legal, entendeu? Eu não vou dar conta. Exato. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Perfeito isso. E amor próprio, se constrói ou se descobre? Depende da educação inicial da vida, né? Porque se você vai construindo isso, ensinando o seu filho ou sua filha se amar em primeiro lugar, né? É Deus, você, em primeiro lugar ali, você vai construindo isso dentro de você. As pessoas acostumam os filhos a servir, a ser educados, a ser gentil com o outro. E eu falo que é o contrário, a máscara do avião. Primeiro você se salva para depois você ajudar outra pessoa. E na vida é assim, primeiro a gente aprende a me fortalecer, a cuidar de mim, para depois eu ajudar as outras pessoas. Então vai se construindo nesse sentido. E algumas pessoas descobrem isso depois de uma tristeza, depois de um desafio, depois de um sofrimento. Eu. Aí, tá vendo? Não, Depois legal eu esse te papo, entrevisto porque a e você gente, me conta não, isso. porque é legal, a gente vai falando sobre isso e vai se colocando no lugar, né? A gente vai, por exemplo, eu vou entrevistando você e eu vou analisando e comigo, como foi? Pois Entendeu? é, porque às vezes a gente chega em pontos que a gente não tinha nem parado para pensar sobre isso. É verdade. Você estava vivendo num automático ali da vida, numa forma, alguém foi construindo isso, alguém foi te dizendo o que você tinha que fazer, como que era a vida, mulher E às faz vezes você isso. nem pensou, você foi, nem como pensou, você você falou, vai no indo. automático, você vai indo, Vai é filho, indo. é casa, é Só casamento, que quando tudo. você dá um tombo, quando alguém te empurra, quando acontece alguma coisa, você para pra pensar. Aí você fala, meu Deus. Você olha pra trás e fala, o que eu tava fazendo aqui? Exato. Quem eu sou? E às vezes a duras penas. O que eu mereço? O que eu posso? O que eu posso, consigo. o que eu mereço. Exato. Exatamente. Muitas mulheres estão nesse processo. Muitas. Ou, né? Muitas. E é o que a gente espera. Muitas ainda nem caíram a ficha ainda. Exato. Muitas não caíram a ficha Tomara ainda. que depois elas assistirem. Que bom, né? que prestem mais Comecem atenção nisso. a olhar para isso. Isso, exatamente. E relacionamento saudável, Paula? Como saber se eu estou vivendo um? A forma melhor eu posso ser eu? A pessoa me aceita como eu sou? O meu marido, ele costuma, às vezes a gente brinca, porque eu falo assim, ele fala da forma romântica, te amo, não vivo sem você. Aí eu falo, te amo, mas eu vivo sem você. Que malvada. Aí ele fala, que malvada. Mas a verdade é essa, assim, a gente primeiro precisa entender, essa história de metade da laranja a gente deixa com o Fábio Júnior. Tá. A gente precisa entender que nós somos completas, certo? E que o relacionamento, a pessoa vem para acrescentar na sua felicidade. Que nem você tá ali, você oferecer um café ali, tá cheio de coisa gostosa. Se eu trouxer alguma coisa, olha, eu trouxe um bolo diferente. Você vai falar, nossa, obrigada, legal. Mas você nem precisava, porque na sua despensa tem. Então, o relacionamento é isso, a pessoa acrescenta na nossa felicidade. Ela não vem para me fazer feliz. Entende? Eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar bem comigo. E quando eu sinto isso, quando eu posso ser eu, quando a pessoa tá ali me apoiando nos meus planos, mesmo nas mais loucuras, que de vez em quando a gente tem umas loucuras, às vezes eu falo, eu acho que eu quero empreender, eu acho que eu quero fazer um negócio.
Meu marido fala, olha, pensa bem, conversa com alguém, mas ele não fala jamais, você não vai dar conta, você não consegue, não vai ser suficiente. Não. Então, assim, eu podendo ser eu estando livre e querendo estar, né? Que é o amor genuíno. Que as mãos do outro tá aberta e livre, só que você quer ficar. Exatamente. Você não fica porque tá assim, Ai, você fica porque tá assim. isso é o essencial. Entendeu? Você fica porque você quer ficar. Exato. É profundo isso. Né? E Paula, qual é o sinal silencioso da dependência emocional? É o contrário disso, né? É quando eu sinto que eu não posso viver sem essa pessoa, que eu não daria conta sem ela. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. E quando tá num... E aí você falou uma coisa da dependência, mas tem também a manipulação da outra pessoa, porque é uma atração, né? O manipulador, ele atrai o dependente emocional. Então, você tá ali sentindo que você não vive sem a pessoa e a outra pessoa dizendo assim, nossa, você não vai conseguir sem mim. Você só é assim, você só tem o que você tem por minha Porque causa. eu estou aqui. Porque eu tô aqui, porque se não fosse por mim, você não faria, você não conseguiria. Então, é a sensação... E aí as pessoas, elas colocam... Eu falo muito mulheres por conta do histórico meu de atendimento. Mas as pessoas colocam assim... eu não consigo porque financeiramente eu não dou conta, eu não consigo por conta dos filhos, eu não me separo por conta dos filhos, eu não me separo porque a gente trabalha junto e por aí vai. A gente vai arrumando um monte de desculpas, mas a verdade é que tem ali instalado uma dependência da outra pessoa. Eu não me basto. Isso é triste. E maternidade real é sobre culpa? A culpa vai na malinha junto com o enxoval. Eu falo que eu falo, nasce a criança, nasce a culpa junto. Por quê? Eu tenho um livro que chama Manual que não veio com seu filho, que eu falo bastante Ela sobre tem isso. vários livros publicados, a Paula. E nesse livro eu conto um pouco sobre isso, porque assim, a gente idealiza muito, principalmente da nossa geração para trás. O que nós ganhávamos? Tô vendo aqui, eu lembrei das bebê reborns, né? As bonequinhas, o carrinho de passar, o fogãozinho. Fogãozinho, Então nós somos educados na nossa época para cuidar do outro. Então a gente vai já sendo educada nesse caminho. E aí você idealiza uma maternidade perfeita. Hoje você tem as comparações de rede social, você tem as fulanas famosas influencers lá mostrando uma vida perfeita de mãe. Então você olha para o teu filho pulando no sofá, claro. Se eu viesse aqui com meu filho mais novo, esse sofá já não estaria igual. E aí você começa a sentir onde que eu errei, né? E não é isso. Eu falo que filho é igual videogame, vai mudando de fase e vai mudando o desafio. Mas a maioria das pessoas, das mulheres que eu conheço, se sente culpada em algum momento da vida porque elas acham que não foram suficientes. E ninguém é. Eu passei por isso. É muito legal entrevistar uma psicóloga, porque você vai se vendo em tudo. Não é bem isso, né? Você conseguiu ser perfeita? Não. Mas você se cobrava? Então, não, eu me cobrava, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Tem muito mais Paula para você. Curiosa. Estamos de volta na TV Alpha Channel, programa Status com Paula Manzoli. E a gente estava falando de culpa, né, Paula? A gente estava falando de culpa da mãe, né? E aí eu disse, você sabe que muitas vezes eu me senti culpada. E eu acho que muitas mães, eu me cobrei muito. Eu achava que tudo a culpa era minha. Sim. Eu acho que tem muitas mães assim. Elas acham que o sofrimento do filho, a dor do filho, é tudo culpa dela. E não é. A gente quer proteger de coisas que a gente viveu, a gente não quer que os nossos filhos vivam. Coisas que estão acontecendo no mundo, a gente não quer que os nossos filhos vivam. Mas, na verdade, muitas coisas eles vão aprender com a própria vida.
A gente Então, faz o por que a que gente você sabe, se sentia essa culpa? né? E é exatamente isso que a doutora falou, eu sentia isso. É como se eu quisesse protegê-los do mundo, então, se eles sofriam, a culpa é minha. Se não deu certo alguma coisa, a culpa é minha. Até eu aprender que a culpa não é minha. É exatamente o que a doutora falou. Exatamente. E é isso, e a vida vai ensinando, né? Querendo ou não, coisas que minha mãe me dizia, que eu não segui, a vida foi lá e me mostrou o caminho. E Como assim, diz, você não aprende em casa, você aprende na rua. Aprende, é a realidade, né? É verdade, É a realidade. concordo. Então é isso sobre a culpa, gente, que ela queria saber. Né? Psicóloga tem que entrar um pouquinho, né? É, mas passou, essa fase minha passou, porque Que eu bom, também aprendi. aprendeu, né? Eu aprendi. E, Paula, qual foi a maior mentira que te contaram sobre ser mãe? Por ser psicóloga, na verdade, eu achava justamente que seria fácil. Entende? Eu já sou psicóloga, eu já estudei sobre comportamento infantil, eu trabalhava numa escola de educação infantil, eu tinha experiência, eu orientava pais nessa escola. Meu filho fez tudo na contramão. Fez tudo na contramão? Fez tudo, foi todo o caminho inverso do que era esperado para a idade dele. Então ele mordia as crianças, ele fazia coisa. Ele odeia que eu falo isso, né? Porque ele fala, mãe, de novo você vai contar essa história. Você vai contar para todo mundo? Mas é a verdade, porque assim, Sim. não é porque eu era psicóloga que eu ia ser uma mãe melhor do que outra mãe. O que me fez perceber é assim, me colocaram no lugar de outra mãe, eu me tornei uma pessoa melhor porque eu entendia a dor de uma outra mãe. Que bom. Só Bacana isso, só isso. E como identificar um relacionamento tóxico sem romantizar? É interessante essa pergunta, porque a toxicidade é o envenenamento. E às vezes esse envenenamento, ele vem em pequenas doses. Homeopáticas. Então tem pessoas que elas vão indo pelas beiradas, elas vão manipulando aqui, manipulando ali. E quando você percebe, você vira a presa ali do relacionamento. Não é de uma vez, né? É, porque quando fala relacionamento tóxico, o que as pessoas pensam? Desrespeito, gritou, xingou, bateu, foi agressivo. E às vezes não é isso. Não? Às vezes não é isso. Isso é relacionamento tóxico também. Mas é o extremo dele, é o limite dele. Mas só que ele começa com uma manipulação, com gaslight, que é aquela coisa assim de te diminuir, de te dizer que você... Aquilo que a gente estava falando. Você não é capaz. Você não é capaz. Eu escolho por você, eu direciono. Então, assim, as pessoas vão dando pequenos sinais de controle desse relacionamento e às vezes as pessoas não percebem. Quando eu faço lives lá no meu Instagram, tem gente que me manda mensagem e falava, eu tô num relacionamento tóxico e não sabia. Porque eu achava que o que eu vivia aqui era normal. Nossa. E aí você me fez refletir que não. Isso é bacana. Entendeu? Você mostrar para as pessoas, a pessoa entender que ela tá e não sabia. Não sabia. E estava sentindo um incômodo ali, uma angústia, às vezes uma tristeza, uma depressão. Uma depressão. Exato. E não sabia. E não sabia. E, Paula, autoestima é moda ou necessidade? Hoje tá moda, né? O que as pessoas entendem de autoestima. É muito fácil falar, né? Autoestima alta, e vamos melhorar a nossa autoestima. A autoestima, ela vem do autoconhecimento de 3 coisas, que é o seu valor, o seu autocuidado e o seu amor. E para chegar nessas 3 coisas, né, não é só você ir lá, passar, que nem você tá aqui linda, maravilhosa, né? Mas tem mulheres que estão lindas e maravilhosas como a Mari, mas por dentro pode estar destruída. Nossa, e como? Então isso não é autoestima. Tem gente que fala, hoje eu vou cuidar da minha autoestima, vou passar o dia no salão. Não tá cuidando da sua autoestima, está cuidando da sua autoimagem. Então é uma junção, e aí junto disso tem a confiança. Que o dia que eu não posso, eu sou uma pessoa vaidosa, acredito que você também seja. Também. Pelo que eu vi lá no seu perfil, as roupinhas e tal, linda, sempre maravilhosa. Mas a gente não morre também o dia que a gente não tá afim de fazer alguma coisa e a gente se sente bem com isso. E você tá de pijama, tá tudo bem. Exato, isso é autoestima. Isso é autoestima? Isso é autoestima. Eu tô bem comigo do jeito que for.
Ah, eu gosto de me maquiar, eu gosto de me arrumar, gosto de me cuidar, gosto de fazer academia, gosto. Mas eu gosto de mim desse jeito aqui também. Bacana. Entendeu? Você tá feliz daquela forma também. Também. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu aceito as minhas fases. Perfeito. E como blindar a mente num mundo tão acelerado? Existe na psicologia uma técnica que eu ensino aos meus pacientes chamada mindfulness, que é a atenção plena. Então, para você se desligar, primeiro, rede social, internet, Que tá uma loucura. Que tá uma loucura, as pessoas ficam ali, você checa o celular 35 mil vezes por dia. Nossa. Você passa, tem aqueles, no próprio celular agora foi obrigado a colocar o tempo que você fica, né, na rede social, em cada rede social. Sim. E às vezes você percebe, o dia tem 24 horas, de repente você foi lá e olhou, você tava 18 horas do seu dia. Meu Deus. Então a gente precisa se desconectar disso para se conectar na gente, mas isso é um treinamento. Como que é? Então a mindfulness, ela, ó, por exemplo, ela tá aplicando aqui. Por quê? Porque ela tá centrada numa única coisa. Aí ela tá fazendo é mel, né? É mel. Ela tá fazendo a respiração, ela tá olhando, acredito que para aquele fio ali, e ela tá contemplando aquele momento, respirando e sentindo ela. Boa. Entende? Eu tô usando ela de exemplo, Tá. mas é de vez em quando você fazer pequenas pausas, e para quem não consegue ficar muito tempo, você faz 3 minutos de respiração. Presta atenção na sua respiração por 3 minutos. Atenção, né? Nossa. Não olha, A gente nunca presta atenção na respiração. que é um ato involuntário, então você acha que o seu corpo é obrigado a respirar mesmo e tá tudo bem. Mas se você parar 3 minutinhos, 3 vezes ao dia, e prestar atenção na entrada e na saída do ar, só nisso, o seu pensamento vai querer ir embora, você traz o pensamento de volta e você fica ali centrada. É uma das formas que eu ensino os meus pacientes a trazer um pouco mais de controle, de equilíbrio, diminuir a ansiedade e tratar diversos transtornos que as pessoas têm desenvolvido ao longo da vida, principalmente pela correria que está hoje, pelo excesso de informação. Excesso de informação. Paula, uma verdade dura, mas libertadora. Uma verdade dura e libertadora, eu meio que já falei isso antes, mas é que nós estamos sozinhos. O nosso caminho é único. Por mais que vocês estão aqui comigo, por mais que eu possa ter uma rede de apoio, no fim sou eu comigo mesma, sou eu lá no meu travesseiro, sou eu e os meus pensamentos, sou eu e a minha história. Dura, mas libertadora. Sou eu e as minhas conquistas. Então, Perfeito. assim, você quer que seja libertadora, faça e construa uma boa história. Perfeito. E para a gente terminar, o que te move todos os dias? A alegria de viver, a alegria de saber que não só eu posso viver, acordar, eu sou uma pessoa que eu não gosto de acordar muito cedo, tá? Duas. Confesso. Estamos juntas. Mas quando eu gosto de acordar no meu tempo, tomar o meu café, sentir a vida, agradecer a vida, e depois falar assim, aquilo que você falou do propósito. O que eu posso fazer? Como eu posso servir? Primeiro eu sirvo a mim, né? Me conecto com Deus, com a minha espiritualidade. E depois, como eu posso servir? Eu vim hoje para o programa pensando isso, né? Falando assim com Deus, sempre eu falo, coloque as palavras certas, que as pessoas certas que precisam ouvir estejam lá, para que as pessoas sejam de alguma forma conectadas com algo que eu fale ali, que desperte nelas uma curiosidade de ir olhar para a vida por um outro ângulo, a não pela tristeza, a não pela ansiedade, a não pela dor. Bacana. Paula, que delícia. Muito obrigada, tá, pela sua presença no programa. Deixa seu contato, suas redes sociais. Muito obrigada a você. Eu agradeço muito o acolhimento. Gente, não, gente. O acolhimento, eu falo assim, ó, ambiente de paz é isso aqui. É verdade. Eles relaxam e fica tudo bem. Então foi muito bom estar aqui com vocês. Bom. E o meu arroba é psipamanzoli. O meu contato é 11 98336 7288. E aí vocês falam com a minha equipe. E lá, Paula Manzoli, tudo junto lá no site, também você encontra o meu site. Então eu tô nesses
3 lugares aí são os lugares mais fáceis de acessar. Obrigada, Paula. Sucesso para você. E assim a gente encerra mais um programa Status aqui na Alpha Channel. E até o próximo programa, gente. Beijo para vocês.